A paz. A paz, boa noite a todos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória aí. Glória! Diga amém. Amém! Diga graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos estar falando desse tema, né, ô Jennifer? Sim, entrego minha família com amor, Ana. Vamos estar falando de Ana e Samuel, que é o filho de Ana. Amém? Amém. Então, preste atenção no que a gente vai conversarmos hoje, através de tudo na Bíblia. Vai ser pregação e ao mesmo tempo vamos ter uma conversa. Uma conversa com quem, pastora? Com Jesus. Nós vamos pegar a direção, ele vai falar com a gente vai prestar atenção e a gente vai botar em Prática. Vamos lá? Então, aqui no estudo tá escrito assim, ó. Ana, uma mulher de fé e oração. Ana enfrentava a dor da esterilidade, mas Ela era estéril, ela não podia ter neném, amém, pessoal? Amém. Vamos lá. Esterilidade, mas não se revoltou. Ela orou com sinceridade e fé, derramando sua alma diante de Deus. Tá vendo? Quando você vem à igreja, você tem que derramar a sua fé no altar. Ela chorou, mas ela chorou aos pés de quem? De Jesus. Por quê? Porque ela tinha certeza. Sabe quando você tem certeza de algo? Quem alguém teve certeza de algo pela fé e Deus fez ele acontecer? Levanta a mão. Ela estava nessa fé. A Ana, ela queria um filho. Ana queria um filho. Eu não sei o que você veio hoje na igreja. Hoje é o culto da família. O que você quer para sua família? Aí você vai pensar, eu estou precisando que minha mãe se converte. Meu pai venha para a igreja. Eu quero mais paz dentro de casa. Eu quero ter mais conversa, diálogo. Há quanto tempo você não conversa? Estou falando conversas boas, né? Para com isso! Não, briga não. Repreensão, estou falando uma conversa. De sentar com a mamãe ou o papai, ou vice-versa, ou o esposo conversar com a esposa conversar com o esposo, tudo com diálogo. Há quanto tempo você talvez não tenha visto isso? Mais reclamações, mais brigas, mais irritações. Aqui na igreja nós ensinamos que nós temos que orar pela nossa família. Pela nossa família. E quando nós começamos a agir a fé, nós começamos a mudar o quê? Pensamentos, atitudes. Muita família às vezes não vem na igreja porque a gente não está fazendo a diferença em casa. Eu me lembro que o que fez eu querer buscar Jesus foi a minha mãe. De eu ver ela lá ajoelhada, ver ela orando, ver ela consagrando a água, ver ela ouvindo a oração na rádio. Isso chamou muito minha atenção. Porque o que vai fazer vocês se desprender, ou até mesmo alguém olhar você como exemplo, vão ver as suas atitudes. O que você faz? Eu leio a Bíblia. Eu oro. Eu não faço nada disso. Eu só xingo o palavrão. Então todo mundo vai ficar o quê? Em casa. Se você vê alguém chegando, normalmente você vai aprender aquilo ali. Quem está entendendo, levanta a mão bem alto. Agora, se você vê um pai, uma mãe, todo mundo falando da fé, falando de harmonia, falando de oração, falando vamos para a igreja domingo. Quem aqui já participou de vigília? Foi para a igreja, foi para a vigília? Quem aqui? Você, eu já, Inácio já. O que é vigília? Eu vou falar aqui. Vigília é quando você vai para um lugar que é a igreja, louvar o Senhor, adorar o Senhor, receber a direção de Deus. Você vai chegar uma certa hora. Tem vigília que tem pessoas que estão fazendo aí. Não é bem uma vigília, é uma mini vigília. Que ela pega de 7, vai até uma certa hora, né? Normalmente as vigílias que eu participava começava de 10 e às vezes ia até o amanhecer. Até 5, 6 horas da noite. Aí 3 horas da manhã dava uma pausa para poder tomar um cafezinho, né? Para dar aquela esquentada, né? Aí aí ia lá, às vezes eu não levava o biscoito, ia comer o biscoito que a irmã levou.
Minha mãe me levava para as vigílias. Eu gostava de ir muito para a vigília. Na verdade, acho que aqui tu chegou a participar de alguma? Aí não. Mas vai ter oportunidade. Oh, glória. Em nome de Jesus. Nós fizemos aqui, acho que foi quatro vigílias. Então, quando você vai para a vigília, você fica mais concentrado, bate um soninho. Apesar que onde eu fui, e aqui ninguém dormiu, não. Eu fiquei bem acesa. É a hora da palavra, é onde você vai se santificar, você vai tirar esse tempo para você, Jesus para você. E quando tinha esse propósito de vigília pela família, aí eu aproveitava. Eu ia com a minha mãe fazia a mochilinha, aí colocava o Nescauzinho, colocava o cafezinho, colocava o biscoito, creme caqui, e a gente ia. O principal não podia faltar, era a Bíblia. Porque sabia que o pastor ia uma palavra atrás da outra. E nós aí louvava, a gente adorava, fazia até trenzinho na igreja. Aí tinha umas musiquinhas legais, um louvorzinho, dando glória mesmo, todo mundo animado. Vigília, quando a pessoa vai, essa história que vai pra vigília pra dormir, então não me leva a mal, não. Você tem que o quê? Estar focado. Então, quando a gente fazia essa vigília, minha mãe ia, levava também, não todos eles iam, né? As minhas irmãs, nem todo mundo ia. Mas eu levava mais convidados. Eu não gostava de ir pra vigília sozinha, não. Eu gostava de levar um montão de gente. Convidava jovem, vizinho. Aí, às vezes, eu tinha dificuldade de trazer para um culto assim, uma reunião assim. Mas pra vigília eu conseguia levar bastante. Porque normalmente a pessoa falava, não tenho tempo, esse horário eu ainda não trabalho. Aí eu então na vigília, você já, quando acabar a vigília, já vai pro trabalho. Vai ser sacrifício, mas quantas almas eu ganhei numa vigília? Foi muito. Tem igrejas aí que faz, até pro grupo jovem, adolescente. É uma benção. Eu bato parabéns quando o pastor faz isso. É muito bom. É motivação, é direção, é santificação, é ter vida no altar de verdade. Então, quando a minha mãe me levava, eu lembro de todas as vigílias que a minha mãe me levou. Aí, quando estavam os pequenininhos querendo dormir, ela levava uns edredões. Minha mãe ia forrada para a igreja. Ela colocava ali, aí uns 3, 4 deitavam no chão, que era tudo pequenininho. Igual você, né, Laurinha? Às vezes dorme no culto. Aí queria botar para dormir. Aí o pastor, bota os pequenininhos aí para dormir. Tudo no chãozinho. Aí agora eu não tinha salinha, agora tem, né? Não tem? Na igreja? Tem, mas eu não tinha não, todo mundo junto e misturado. Era jovem, adolescente, adulto, vovô, ancião, todo mundo junto. Então, era mais batalha. E às vezes as crianças começavam a chorar. Mas, tudo isso eu tô falando pra vocês, que vocês têm que aprender como Ana, ter uma vida de sacrifício. Tem que renunciar, às vezes, à preguiça. Hoje, quem é que tava com preguiça de vir pra igreja hoje? Levanta a mão. Então, mas não renunciou e não veio? Então, mas aí você vai sair daqui hoje abençoado, em nome de Jesus. Vamos lá? Dar continuidade aqui? Dá pra falar um versículo? Sim. Abriu a Bíblia em 1 Samuel. Não, mas aqui já é outro, né? Não, vamos ler esse aqui primeiro. Primeiro. Para depois aquele lá. Esse versículo é pra mim continuar. Não, vamos ler aqui. Deixa aberto a Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Vamos já ler aqui pra gente poder ir para aí. Vamos lá. Para não confundir. 1 Samuel, versículo 1, capítulo 1, versículo 26 e 27. 27 e 28. Me perdoe, 27 e 28. Era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Tá falando de Ana, tá? 28. Por isso também o entrego ao Senhor, por todos os dias que vive, será dedicado ao Senhor. Tá vendo? Ela fez um voto com Deus, ela orou, ela falou a Deus, ela deu algo para Deus que ainda não tinha o quê? Gerado. Mas ela disse que ela tinha certeza que quando ela desse
luz a um filho, que foi o menino Samuel, ela fez o quê? Ela entregou o propósito que ela fez. Ele foi fazer. Quando chegou um certo momento, ele não estava mais claro que não tem como, né? Vai ficar a vida toda no peito da mãe, né? Cresce ou não cresce? Sim. Criança cresce ou não cresce? É. Eu não acredito que vocês fiquem ainda mamando no peito. Não mama não, né? Acho que não, né? Então, aí quando isso aconteceu, aí colocou para o quê? O Elias, Eli, um profeta, para poder orientar e ensinar ele a tudo sobre a palavra, sobre orar, sobre... Igual vocês estão aprendendo aqui, a orar, a jejuar, a ser ofertante e assim por diante. Ensinando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Dá continuidade aqui onde você deu uma parada, filha. Aqui. Isso. A lição da família. A lição familiar. Fortalecida começam com corações que confiam em Deus, mesmo na dor. Vai continuar? Um lar consagrado ao Senhor. Ana fez um voto: se tivesse um filho, o entregaria para o serviço do Senhor. E cumpriu. Lição: quando consagramos nossos filhos e lares a Deus, Ele opera além do que pedimos. Pode chamar? Samuel, fruto de oração, resposta e propósito. Samuel foi criado no ambiente da presença de Deus. Tornou-se profeta e líder em Israel. Lição familiar: que priorizam a presença de Deus, criam filhos com identidade e missão. Amém? Amém. Olha, quando uma mãe ensina um filho, uma filha, com a identidade de Cristo, o caminho de Cristo, vai ser bem sucedida. Vai ter resposta, porque aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente vai dar continuidade de levar a palavra. E aqui teve o quê? Renúncia, teve de sacrifício, teve fé, teve lágrimas. Quem aqui ora pela família? Mas estava meio devagarzinho, não estava? Então, esse culto de quinta-feira é só para orar pela família. E só vamos falar sobre família. Aqui estamos falando de uma mãe que teve um no altar. Com quem? Foi com o pastor? Não. Então, quando nós fazemos um propósito com Deus, nós não podemos ser infiel. Temos que ser fiel, amém? Como é que é ser fiel no propósito? Quem saberia aqui responder? Laura, acorda. Olha pra mim. Presta atenção. Todo mundo acordada. Ninguém vai dormir hoje aqui. Em nome de Jesus, amém? Laurinha, minha neta linda. Quando uma pessoa